Você pode estender sua mão para cá? Quantos estão felizes aqui com a chegada do nosso querido pastor? Diga amém. Glória a Deus. Quantos já conhecem ele aqui, só para me saber? Olha aí, você está sem moral aqui, hein? Pelo amor de Deus. Direto do Rio de Janeiro, gente. Tá? Meu Deus. Glória a Deus. Pai, liberamos uma palavra de bênção sobre o nosso querido pastor. Declaramos pelo poder de Deus que o Senhor vai usá-lo de maneira sobrenatural. Manifesta poder, manifesta graça e, acima disso, libera uma instrução para que cada um seja ativado pelo poder de Deus para viver uma vida plena para a glória de Deus. Libera uma unção fresca sobre esse lugar. Pode ser através da neblina ou do vento, através da manifestação sobrenatural, mas faça algo para que possamos ser marcados nessa manhã com a tua misericórdia, com a tua graça e com o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte, o mais forte que você puder. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Você está bom? Glória a Deus. Quem está bom aí? Eu quero louvar Jesus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É uma honra para mim conhecer essa igreja. É uma honra para mim poder ter ministrado para os casais e agora aqui nesse culto abençoado. Não, eu preparado já fica feio, imagina distraído. Me avisa, pelo amor de Deus. Eu quero louvar a Deus pela família pastoral da nossa igreja, pastor Eduardo, que me recebeu com tanto carinho, pastora Jordana, que Deus abençoe a vida de vocês 100 vezes mais. Obrigado pelo carinho, tá bom? Você crê que Jesus vai falar com você essa manhã ainda? Ele já falou sim ou não? Mas você crê que ele ainda vai falar? Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus 17. Mateus 17, a partir do verso de número 24. O Evangelho de Jesus, como diz os eruditos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 17, verso de número 24. Você achou aí? Se não achou, aqui ó, está aqui no telão. Diz assim ó: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Disse-lhe Pedro: dos outros. Então Jesus disse: os filhos então estão isentos, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance um anzol e tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrareis um estáter. Toma-o e dê por mim e por ti. Ou tome-o e pague por mim e por ti. Essa narrativa aqui, ela é muito profunda e extraordinária. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você percebe nitidamente que nessa narrativa, alguém está cobrando um tributo para Jesus. Um cobrador de impostos vai levar ou vai perguntar para Pedro se Jesus pagava o tributo do templo ou não. Então, nitidamente, tem alguém cobrando um tributo. Você quer pregar sobre o que aqui essa manhã? Eu quero pregar sobre um tema que não preocupa as famílias, não. Não preocupa ninguém que está aqui, não. Acho que preocupa quem está pelo YouTube mesmo. Mas você aqui não preocupa, não. É um negócio chamado boleto. Preocupa, sim ou não, irmão? Você fala: não me preocupa não, porque minhas contas estão todas em débito automático. Quem recebe, irmão? Não, agora já passou. Tem que receber na hora. Eu gosto de profetizar por parábola. Fica ligado, irmão. Todas as suas contas estarão em débito automático. Aleluia. Cheguei a arrepiar aqui, irmão. Recebeu aí? Olha, nitidamente aqui, esse texto, se eu fosse resumir essa narrativa com uma palavra, seria preocupação, ansiedade. Alguém está cobrando um tributo e Pedro e Jesus precisavam pagar esse tributo. Então, olha só, o que é curioso? Só Mateus escreveu sobre essa história. Os outros evangelistas não escreveram sobre essa história. Por que é que essa história está na Bíblia? Primeiro, porque o Espírito Santo queria que ela estivesse aqui, porque a Bíblia era inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, porque Mateus foi cobrador de impostos. Ele percebe que tem alguém cobrando um tributo para Jesus, para Pedro,
Então ele falou, vou escrever sobre essa história, porque eu fui cobrador de impostos, desse assunto eu domino, nesse assunto eu sou especialista. Então quando ele vai escrever sobre essa história, ele vai querer mostrar todo o seu conhecimento, sim ou não? Se você domina sobre um assunto, e alguém pede para você escrever sobre esse assunto, ou falar sobre esse assunto, você vai querer usar todos os termos técnicos, sim ou não? Uma vez eu estava indo para o trabalho, e tinha um acidente, de moto, né? Então eu parei o carro, que era perto da onde eu morava, eu parei ali para ver se era algum conhecido. Quando eu cheguei, o bombeiro, o médico do corpo de bombeiro, estava atendendo a pessoa. Aí alguém chegou e falou assim, nossa, uma fratura exposta. Aí o médico falou para o outro assim, é uma fratura anteroposterior perpendicular ao plano medial do joelho. Eu falei, meu Deus, que ele entendia do que ele estava falando, né? Porque ele era médico. E a gente que não entende fala, está aparecendo o osso. O que é curioso aqui é que Mateus vai escrever sobre algo que ele domina. Só que ele não vai fazer um resumo, ele vai fazer um resumaço. Quando a Bíblia foi separada em versos, 4 versos foi o suficiente para ele concluir uma história sobre um assunto que ele dominava. Eu só tenho aqui uma resposta para isso aqui. Quando Mateus começou a escrever, chegou aqui no 4º verso, que é o verso 27, porque começa a partir do 24. Quando chegou no verso 27, ele narrou aquilo que Jesus disse que ia acontecer. E o que foi que Jesus disse que ia acontecer para Pedro? Pedro, você vai no raso, vai lançar o anzol, vai pegar o peixe, vai abrir a boca, a moeda vai estar ali, você pega e paga o meu tributo e o seu. Então quando Mateus acaba de narrar o que Jesus disse que ia acontecer, eu creio que agora ele está pensando assim, agora eu vou escrever o que aconteceu, agora eu vou narrar aquilo que aconteceu, que Pedro foi lá, lançou o anzol, pegou o peixe, abriu a boca, a moeda estava lá mesmo, ele pegou a moeda, foi lá e pagou o tributo. Só que quando ele chegou aqui, o Espírito Santo falou para ele, para, você não vai escrever mais, porque só entrou na Bíblia que o Espírito Santo, ele permitiu, sim ou não? Só entrou o que ele inspirou. Então ele inspirou Mateus para escrever só até o momento em que Jesus disse o que ia acontecer. Mateus está assim, agora eu vou arrebentar, agora eu vou escrever dizendo que Pedro foi lá e lançou um anzol e pegou o peixe, a moeda estava lá, e o Espírito Santo falou, para. Falou assim, calma aí, Espírito Santo, como que eu vou parar de escrever se eu ainda não concluí a história? O Espírito Santo está dizendo, a história já está concluída. Não, Senhor, calma aí, Espírito Santo, a história não está concluída, porque eu só escrevi aquilo que Jesus disse que ia acontecer, mas eu não escrevi dizendo o que aconteceu. Então como que as pessoas vão acreditar que isso aconteceu se eu não escrever dizendo que aconteceu? E o Espírito Santo está dizendo para Mateus, descansa o teu coração, porque a igreja vai acreditar que isso aconteceu. Calma aí, como que a igreja vai acreditar que isso aconteceu se eu não narrar dizendo que aconteceu? Eu só falei aquilo que Jesus disse que ia acontecer, mas eu não escrevi dizendo que aconteceu. Quem aqui acredita que isso aconteceu? Quem aqui acredita que isso aconteceu? Então o Espírito está dizendo, descansa o teu coração que a igreja vai acreditar, porque a igreja não tem que acreditar depois que eu faço, a igreja tem que acreditar depois que eu falo. Irmão, eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. O que Jesus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer, Ele já fez. Porque quando uma palavra profética ela é liberada, ela não entra no nosso tempo. Quando a palavra profética ela é liberada, ela entra no eterno. E quando ela entra no eterno, não vai acontecer. Quando ela entra no eterno, já aconteceu. É por isso que Isaías 46:10 diz que Ele revela o fim no princípio. Por que Ele revela o fim no princípio? Porque Ele é o princípio e Ele é o fim. É por isso que ele disse que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que você vai comer, nem o que você vai vestir. Por que não? Porque para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite e 1 segundo. Mas para ele acessar o dia de amanhã, não precisa da meia-noite e 1 segundo, porque ele já está no teu amanhã. Ele é o único que sai agora, no domingo. Ele entra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e chega no outro domingo sem sair desse domingo, porque o lugar que você precisa chegar, ele já chegou, ele já está lá, ele já preparou a comida que você vai comer, ele já confeccionou a roupa que você vai vestir. Descansa o teu coração, porque ele já está no teu futuro. O que ele falou, ele não vai fazer. O que ele falou já está feito. Tem alguém entendendo que eu comecei a pregar aqui, irmão? Jesus está tratando da ansiedade, da preocupação de Pedro. Pedro era um cara extremamente preocupado e ansioso. Se você colocasse Pedro aqui e os 11 discípulos do outro lado, a ansiedade e a preocupação de Pedro barrava dos 11. Você vê que Pedro era um cara tão ansioso, tão
preocupado que quando Jesus chamou ele para ser seu discípulo, Jesus já chamou Pedro tratando da ansiedade dele. Jesus falou assim: Pedro, deixa o barco, deixa essa empresa, deixa essa rede, deixa tudo e siga-me. Irmão, se fosse eu, ia dar errado. Que eu ia falar assim: Senhor, calma aí, o senhor quer que eu deixe a minha empresa? Como que eu vou abandonar a minha empresa se é com essa empresa que eu levo recurso para minha casa? Eu coloco comida na mesa, na minha mesa, é através dessa empresa. Então como que eu vou abandonar essa empresa? Como que eu vou abandonar a minha profissão? Como que eu não vou mais pescar peixe se é através dessa profissão que eu sustento a minha casa? Jesus está falando com Pedro, que é ansioso. Jesus está falando com alguém aqui: deixa essa empresa, deixa a tua profissão, porque quem sempre sustentou a tua casa nunca foi essa empresa. Quem sempre sustentou a tua casa nunca foi a sua profissão, porque com essa empresa, sem essa empresa, ele vai continuar sustentando a tua casa. Com essa profissão, sem essa profissão, ele vai continuar sustentando a tua casa, porque quem sempre colocou comida lá, quem sempre pagou as suas contas, sempre foi o céu, nunca foi a tua empresa, sempre foi o céu. Eu prego para família, para casais, e eu tenho aprendido que a gente prega dizendo que o homem é o provedor da casa, só que eu tenho aprendido na prática que eu não sou o provedor da minha casa. Se você não é o provedor da tua casa, então o que você é lá? Lá eu sou o sacerdote. Porque a gente está tão preocupado em ser o provedor da nossa casa, que a gente esquece de ser quem nós somos de verdade. Nós somos sacerdotes. Então quem é que sustenta a tua casa? Quem é o provedor da tua casa? O provedor da minha casa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele me usa, eu sou um instrumento que ele usa para levar recursos para minha casa. Mas eu posso ficar acamado, eu posso ficar doente, posso ficar impossibilitado de pregar, impossibilitado de viajar. Ele vai continuar sustentando a minha casa, porque lá eu sou o sacerdote. Mas lá quem sustenta é Jesus Cristo. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém: descansa o teu coração, descansa o teu coração, descansa o teu coração, porque quem sustenta a tua casa é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele. Olha como Jesus está usando esse texto para tratar da preocupação de Pedro. Os discípulos estavam lá, só que o cobrador de impostos, vai perguntar para quem se Pedro pagava o tributo? Vai perguntar para quem? Vai perguntar para Pedro. Perguntou, o Espírito Santo está direcionando certinho. Vai lá e pergunta para Pedro, é para aquele lá, que o tratamento é com ele. Aí o cara chega lá e fala assim: o mestre de vocês, Pedro, paga o tributo do templo? Pedro falou assim: paga. Irmão, quando foi que Pedro viu Jesus pagando esse tributo? Nunca. Sabe por que ele nunca viu? Porque Jesus nunca pagou esse tributo. Até então Jesus nunca tinha pago o tributo. E Pedro falou: paga, porque o ansioso é assim. Qual é do ansioso? Calma aí rapidinho, eu vou perguntar a Jesus, aí ele me responde e eu te falo. Porque o ansioso quer defender aquilo que ele nem sabe que está defendendo. Aí ele falou: paga. E Jesus está lá assim: não, Pedro, não fala isso, Pedro, você nunca me viu pagando esse tributo, você está falando isso. Jesus queria refutar Pedro, mas não refutou. Jesus queria tomar essa atitude e não tomou, para ensinar para Pedro que é possível não falar quando você queria falar, que é possível não tomar uma atitude quando você gostaria de tomá-la. Jesus ficou quieto. Aí eles saem dali, entram dentro de uma casa. Eu não sei que casa era essa, mas quando eles entraram dentro da casa, é que Jesus vai falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora. Porque é que Jesus vai esperar chegar dentro de casa para falar acerca do que aconteceu lá fora? Porque roupa suja se lava onde, irmão? Aonde? Vai virar encontro de casais aqui agora. Os solteiros podem sair, aleluia. Não, roupa suja se lava onde, irmão? A minha esposa, ela é muito tímida, a Camila, né? E às vezes assim, a gente vai nas igrejas, aí acaba o culto, aí a gente vai para um jantar com os pastores e tal. Aí quando ela se solta, ela se sente à vontade, aí ela começa a falar e contar as histórias. Aí a gente estava numa igreja que ela contou uma história de quando a gente namorava. Aí quando ela contou a história, todo mundo eu falei eu acredito que ela falou isso, Senhor, meu Deus, tem como preparar e levar não, Senhor? E todo mundo rindo, eu disfarcei bem. Eu falei: não vou falar nada, vou esperar chegar em casa. Entrei no carro também, não falei com ela no carro, porque eu estava chateado. Se eu falasse no carro ia ter discussão. Aí eu falei: vou esperar chegar em casa, que roupa suja se lava lá. Aí quando a gente chegou em casa, eu cheguei e falei: amor, por que você falou aquele negócio na mesa lá? Ela falou: mas que negócio? Eu falei: aquela história que você contou. Ela falou: mas o que tem? Todo mundo achou engraçado. Eu falei: mas não ficou legal. Ela falou: mas todo mundo riu, nada a ver. Você ficou sem graça? Eu falei: fiquei, porque não era com você. Mas o que tem? Eu falei: eu estava te namorando há um mês na casa dos seus pais, aí tive diarreia lá. Você acha legal isso? Aí ela falou: mas se eu sentir vontade eu vou falar, eu não tenho nada a ver. Eu falei: não, você não vai falar. Ela falou: tem! Ela caiu desmaiada. É coisa de pentecostal, não sei se você sabe.
Não, eu me converti na igreja, tinha um presbítero, irmão, que ele vai, tei, a pessoa caía endemoniada. Aí quando ele queria que a pessoa acordasse, ela, tchei, tchei, tchei. Aí a pessoa acordava, era tei, apagava e tia acordava. Aí ela ficou lá arrebatada. Eu falei, não vou falar nada, não vou acordar ela agora, porque senão vai ter briga, deixa ela quieta. Aí eu fui, já tomei um banho e tal, aí 2 horas depois eu falei, tchei, tchei, tchei. Aí ela acordou, o que houve? Você escorregou, amor, levanta. Não, você vê, tem a hora certa e o momento certo, irmão, para você lavar roupa suja. Porque o ansioso às vezes quer falar na rua, na frente dos outros. Calma, espera chegar dentro de casa. Aí quando Jesus entrou com Pedro dentro de casa, aí a Bíblia diz que Jesus se lhe antecipou. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus falou primeiro do que Pedro. Quando eles entram, porque Jesus falou assim, em casa a gente conversa. Não tem a tua mãe quando falava assim, em casa a gente conversa? Ela não te batia na rua, só batia em casa? Então é mais ou menos isso. Jesus falou, em casa a gente conversa, vou bater você em casa. Quando eles entraram, Jesus não deixou Pedro falar, ele falou primeiro do que Pedro. Então ele se antecipou. Mas para mim esse se antecipou é muito mais profundo que ele falar primeiro que Pedro. Irmão, se você não receber agora, eu volto para São Gonçalo, Lodebar, eu vou voltar para minha casa, olha só. Quando Jesus entrou, Jesus se lhe antecipou. Para mim esse se antecipou é muito mais profundo que ele falar primeiro que Pedro. Jesus está dizendo assim, Pedro, apareceu uma conta para a gente pagar, a gente tem dinheiro? Não. Apareceu um boleto para a gente pagar, a gente tem dinheiro? Não. Mas descansa o teu coração, porque eu já me antecipei, já tem uma moeda na boca do peixe para pagar. Irmão, Jesus está falando com alguém, antes desse boleto chegar, antes dessa dívida chegar, ele já se antecipou, ele já liberou uma palavra de provisão, antes dessa doença alcançar a tua casa, ele já se antecipou, já tem uma palavra de cura liberada para a tua casa. Ei, meu irmão, esse problema surpreendeu você, mas não surpreende um Jesus que já se antecipou, ele já se antecipou. Descansa o teu coração, jogue por terra essa ansiedade, jogue por terra essa preocupação, porque ele já está lá no teu futuro, ele já se antecipou. Jesus, dentro da casa, com uma pergunta ele muda a opinião de Pedro. Com uma pergunta Jesus fala assim, Pedro, quando os reis da terra criam tributos, eles criam para quem pagar? Para os seus filhos ou para o filho dos outros? Aí Pedro falou, é lógico que é para o filho dos outros. Jesus falou, então eu estou isento, porque quem criou esse tributo foi meu pai no tabernáculo, então não tem que pagar. Sabe por que Jesus não precisava pagar? Porque um dia Davi, quando ele mata Golias, o rei disse assim, ó, aquele que matar esse gigante, a sua descendência nunca mais pagará imposto. Jesus falou, eu não tinha que pagar, mas já que você falou uma besteira, agora eu vou ter que pagar para evitar um escândalo. Então de um verso para o outro, Pedro muda de opinião. Por que ele muda de opinião de um verso para o outro? Porque no 25 ele está na rua conversando com o cobrador de impostos, e no 26 ele está dentro de casa conversando com Jesus. Elvis, onde você quer chegar? Antes de você tomar qualquer decisão movido pela tua ansiedade, em nome de Jesus, antes de você assinar qualquer contrato, antes de você romper um contrato, antes de você começar um relacionamento, terminar um relacionamento, antes de você sair de uma cidade, ir para uma outra cidade, mudar de emprego, entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta e comece a conversar com Jesus, que aí você vai pegar o que você acha e vai trocar por aquilo que ele pensa. Em nome de Jesus, você não vai mais se mover debaixo da tua ansiedade, mas antes de tomar qualquer decisão, você vai se trancar dentro do teu quarto e vai bater um papo com Jesus. Aí olha o que Jesus fala para Pedro. Jesus fala assim, Pedro, eu não precisava pagar esse tributo, mas para evitar um escândalo, agora eu vou ter que pagar, porque senão vão colocar meu nome no SPC, vão dizer que eu falo que sou filho de Deus, mas não pago minhas contas. Então a gente vai ter que pagar para evitar um escândalo. Então pegue isso, o escândalo, guarda aqui nessa caixa, que depois a gente vai usar. O escândalo, guarda aqui. Se eu esquecer, você fala assim, Elvis, o negócio da caixa, quem está comigo? Ah, porque eu também sou obrigado a lembrar de tudo não, né, irmão? Me ajuda aí. Quem está comigo? Presta atenção. Aí Jesus fala assim para Pedro, Pedro, então para evitar um escândalo, vai pescar. Se Jesus tivesse dito só para Pedro, só isso, vá pescar, sabe o que Pedro ia fazer? Pedro ia pegar uma rede, um ajudante, ia para o fundo, ia lançar a rede, ia puxar os peixes para dentro do barco, ia trazer para a terra, ia descarregar, ia vender o peixe, ia pegar o dinheiro e pagar o tributo. Só que Jesus está lidando com o ansioso, e já que ele está lidando com o ansioso, a instrução tem que ser muito bem transmitida. Além de ser muito bem transmitida, ele tem que fazer a pessoa repetir o que ele mandou ela fazer. Porque o ansioso é assim, quando você fala assim para ele, faz isso, na cabeça dele já sabe como fazer, ele não vai ouvir sua instrução, ele vai fazer do jeito que ele acha e não do jeito que você pensa. Jesus está dizendo assim, vai pescar. Pedro, como pescador profissional, falou, deixa comigo que eu já sei. Eu, não, vem cá. Você não vai pescar igual você gosta, de rede,
com barco lá no fundo. Você vai pescar de anzol. Você vai pescar com o quê, Pedro? Você vai pescar com anzol. Porque se Jesus deixasse Pedro seguir a ansiedade dele, ele ia pegar um barco, uma rede, um ajudante, ia para o fundo, ia lançar a rede, ia trazer o peixe para dentro do barco, trazer para a terra, descarregar, vender o peixe, pegar o dinheiro e pagar o tributo. Jesus falando, você não vai precisar fazer isso tudo. Você vai lançar a rede e através de um único peixe você vai conseguir as 4 dracmas que a gente precisa para pagar o tributo. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Tem gente fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que você acha e não do jeito que Jesus pensa. Alguém pode receber essa palavra? Em nome de Jesus você vai começar a fazer menos e vai começar a receber mais. Aquilo que você demora 1 mês para você ganhar, Jesus pode te dar uma ideia que vai transformar a vida financeira da tua família. Eu vim profetizar sobre a família de alguém aqui essa noite, essa manhã. Se você quiser receber, levante a sua mão. Você vai começar a fazer menos e vai começar a receber mais. Você não vai precisar pegar um barco, uma rede, um ajudante, ir para o fundo, lançar a rede, trazer para dentro do barco, trazer para a terra, descarregar, vender. Em nome de você vai no raso e através de uma única pescaria com anzol, ele vai trazer o cliente certo, ele vai trazer a resposta certa, ele vai trazer o resultado certo. Você na tua empresa, em nome de Jesus, vai começar a fazer menos e vai começar a receber mais. Alguém pode receber essa palavra aqui essa manhã? Pedro vai pescar. Senhor, calma aí, o senhor não está entendendo. Pescador profissional que sou eu, 1 dracma é um dia de trabalho braçal. O senhor sabe quantos peixes eu vou precisar pescar 1 por 1 de anzol para a gente conseguir 4 dracmas? Jesus falou, sei. Quantos? 1. Porque através do único peixe você vai conseguir o recurso que a gente precisa para pagar o tributo. Pedro está dizendo, não, Senhor, calma aí. Olha só, o lugar dos resultados, Senhor, é no fundo. O lugar de ter resultado é no fundo, dentro de um barco, numa rede, não é no raso de anzol. E o Senhor está dizendo, descansa o teu coração, Pedro, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Não, Senhor, o lugar de ter resultado é lá no fundo de rede. O Senhor está dizendo, aquilo que você só consegue no fundo de rede, eu faço você conseguir no raso de anzol, porque nunca foi sobre o lugar. Jesus está dizendo para alguém aqui, não tem a ver com o lugar que você precisa chegar. Não, eu preciso ir para Orlando, porque lá é o lugar dos resultados. Um amigo desesperado essa semana falou, eu vou para Portugal, porque aqui não dá. Não tem a ver com o lugar que você tem que chegar, porque quando você está debaixo de obediência, não é você que tem que ir para o fundo, é o recurso que vem até o raso. Porque se você estiver debaixo de obediência, ele traz o recurso. Se você estiver debaixo de obediência, você não precisa de mídia. Se você estiver debaixo de obediência, você não precisa dos recursos da terra. Ele traz o peixe certo no raso. Ei, a tua empresa não precisa mudar de endereço. A tua família não precisa mudar de endereço. Eu estou profetizando, permaneça debaixo de obediência, o recurso vai chegar aí. Tem alguém para receber aqui essa palavra? Sabe qual é o segredo? Obediência. Porque a obediência gera confiança. Sabe quando é que o homem não se preocupava em pagar as suas contas? Sabe quando é que o homem não se preocupava com o que ele ia comer nem com o que ele ia vestir? No Éden. Por que Adão não precisava se preocupar com o que ele ia vestir nem com o que ele ia comer? Porque ele estava debaixo de obediência. A obediência gera um ambiente de provisão e de cuidado. Por que ele não precisava se preocupar com o que ele ia vestir? Porque nem de roupa ele precisava. Andava nu. Ele não se preocupava com o que ia comer, porque ele morava dentro de um hortifruti. Ele não se preocupava com o dia de amanhã, porque na viração do dia, sabe quem se apresentava para ele? O pai dele. Sabe por que você não vai se preocupar com o dia de amanhã? Com o que você vai vestir, nem o que você vai comer? Porque quando você abrir os seus olhos amanhã, sabe quem já está lá? O teu pai. Ele já está no teu amanhã, esperando você acordar. Olha que incrível, Pedro estava em obediência. Aí ele chegou no raso, lançou um anzol. Jesus trouxe o peixe, um peixe pequeno. Por que o peixe era pequeno? Porque o peixe não engoliu a moeda. Se o peixe fosse grande, Jesus teria dito, o primeiro peixe que você pegar, Pedro, abre o estômago dele que a moeda vai estar lá. Só que como o peixe era pequeno, a moeda não passou na garganta. Por isso eu sei que o peixe era pequeno. Pedro estava em obediência, o peixe pequeno veio, trouxe a provisão, resolveu. Mas um dia, um cara estava no fundo, lá no lugar onde na concepção de Pedro é o lugar de ter resultado. Ele estava no fundo, ele não estava em um barco, ele estava em um navio. Eu estou falando que não é um homem comum, era um profeta Jonas. Só que o profeta estava em desobediência. Aí Deus mandou um peixe grande para o profeta que estava em desobediência. Para quem estava em obediência, Pedro, ele trouxe
trouxe um peixe pequeno e o peixe pequeno resolveu. Mas para o profeta que estava no lugar dos resultados em desobediência, ele mandou um peixe grande, só que o peixe grande engoliu o profeta. Então não adianta estar em desobediência no lugar dos resultados, porque aquilo que Deus está fazendo, as coisas grandes que Deus está fazendo, acaba engolindo você. Mas quando você está debaixo de obediência, as coisas pequenas que Ele está fazendo acaba trazendo resultados extraordinários. Olha como Jesus está dando detalhes para Pedro. Pedro, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Sabe por que Jesus falou para Pedro abrir a boca do primeiro peixe? Porque Jesus sabia que Pedro era um pescador profissional. E o pescador profissional, quando ele pega um peixe pequeno, o que ele faz? Ele tira do anzol e devolve para o mar. Jesus sabia que Pedro ia menosprezar o peixe pequeno. Eu não sei aqui em Goiânia, mas lá no Rio de Janeiro, peixe pequeno é um termo pejorativo. Quando você fala assim, fulano é peixe pequeno, é porque não é empresário, não tem dinheiro, não tem influência, não tem número nas redes sociais. Quando você fala que alguém é peixe pequeno naquela empresa, é porque o cargo dele é um cargo inferior. Jesus está dizendo para Pedro, não menospreze o peixe pequeno, porque o valor desse peixe não está quando ele abre a sua carteira. O valor desse peixe não está quando ele abre o saldo na sua conta bancária. O valor desse peixe está quando ele abre a boca. Ah, irmão, não deixe ninguém te menosprezar, porque o seu tamanho não está por fora. O seu tamanho está quando você abre a tua boca, não está quando você abre a tua carteira. Quando você abre a tua boca tem valor. Então comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre o teu casamento, comece a profetizar sobre a tua vida financeira, sobre os teus negócios. Abre a tua boca, porque o teu valor está quando alguém abre a boca e começa a profetizar. Tem valor quando você abre a tua boca. Pedro, o primeiro peixe você pega, abre a boca dele. Aí Pedro pega o primeiro peixe, abre a boca e a moeda estava lá. Irmão, aqui tem 3 remédios para ansiedade. 3 remédios. Sabe qual é o primeiro remédio? O primeiro remédio para ansiedade é gratidão. Em tudo dai. Em tudo dai. Irmão, eu fui estudar no original. Tudo. Sabe o que é tudo no original? Tudo. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Lembra quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes? Já que a gente está falando de peixe, Jesus pegou 2 peixinhos. Aí olha os discípulos. Olha a ansiedade enraizada nos discípulos. Senhor, o que é isso aqui para tanto? Isso aqui não dá para nada, Senhor. 2 peixinhos, isso aqui não dá para ninguém comer. Não dá nem para a gente comer, que dirá essa multidão inteira. Senhor, libera essa multidão para que eles não desfaleçam no meio do caminho, porque não tem lugar para comprar aqui no deserto para comer. Eles vão ficar com fome, vão morrer no meio do caminho, eles vão desfalecer. Olha a preocupação com o futuro. Ansiedade não é preocupação com daqui a pouco, não é preocupação com o futuro. Eles estão debaixo de ansiedade. Senhor, 2 peixinhos não dá para nada. Aí Jesus pegou os 2 peixinhos e agradeceu e multiplicou. Sabe por quê? Porque 2 peixinhos na mão de um ansioso continua sendo 2 peixinhos, mas entrega na mão de quem é grato. Em tudo dai graça. Esse é um remédio para a ansiedade, gratidão. Meu sogro, irmão, tem que aprender a ser grato com ele. Meu sogro, tudo ele agradece, irmão. Tudo ele agradece, tudo. Quando eu comecei a namorar a filha dele, ele deu um culto em ação de graça. Falou, obrigado, Senhor amado. Não, irmão, em tudo ele dá graça. Só para você ter uma ideia, o carro dele é uma picape a diesel e começou a vazar óleo do motor. Aí um vizinho dele falou assim, rapaz, vamos levar para aqui em Maricá, uma cidade vizinha lá, que eu tenho um amigo lá que é bom de diesel, ele vai consertar para você. Aí levou o carro para lá e deixou lá com o cara. Aí uns 30 dias depois chegou uma multa na casa do meu sogro. E a multa estava com a foto. Ou seja, o mecânico usou o carro dele para ir lá do outro lado da cidade e levou uma multa. Meu sogro ligou para ele e falou, rapaz, chegou uma multa aqui, você usou o carro aí, a multa chegou. O cara, não usei seu carro não. Não usou, porque chegou uma multa aqui e o cara falou que não usou, ele falou que usou. Aí ficou naquele negócio, o cara devolveu o carro para o meu sogro com o motor batido. O mecânico bateu o motor do carro dele e disse que não foi ele que bateu o motor do carro e chegou uma multa. Aí meu sogro chegou para mim, pastor, falou assim, me contou, falou, olha só, o cara bateu o motor do carro, mandou o reboque entregar aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, me fala onde é o mecânico agora que eu vou lá, porque eu sou sanguíneo hemorrágico. Eu falei, eu vou lá agora. Sabe o que meu sogro falou? Não, glória a Deus, ele está dizendo que não é ele, eu vou arrumar confusão com ele. Glória a Deus, ele está dizendo que não é ele, deixa que ele vai se ver com Deus. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus mesmo, me fala o endereço. Deus sabe de tudo mesmo, qual é o endereço? Ele não deu o endereço, irmão. E ele deu glória a Deus, pegou o carro, levou para um outro mecânico, gastou 15 mil reais para fazer o motor do carro, fez o motor do carro, e ele tinha pintado o carro antes, tá?
Ele pintou, ficou feliz, o carro todo pintadinho. Depois bateu o motor, ele foi lá, pagou 15 mil reais, pegou um empréstimo, 15 mil reais, fez o motor do carro. 28 dias depois que ele pegou o motor do carro, feliz da vida, a árvore em frente à casa dele caiu em cima da picape. Irmão, amassou o teto, amassou a coluna, mais 7 mil para consertar. Quando ele me mandou o vídeo com o bombeiro tirando a árvore de cima do carro dele, ele gravando, falando assim: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque não caiu em cima de uma pessoa que estava passando na rua, caiu em cima do carro. Aí eu respondi a ele e falei: sogro, mas se a árvore tivesse caído em cima de um crente salvo em Cristo, ele estaria no céu e o carro estaria bom. Irmão, ele sempre vê algo assim, enxerga algo para dar glória a Deus. Em tudo dai graça, em tudo dai graça, irmão, tudo. Sabe qual é o segundo remédio para a ansiedade que eu encontro aqui? Soberania. Soberania é uma palavra que identifica a regência que o nosso Deus tem sobre o universo. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vamos pagar o tributo? Vamos. Vai lá, lança um anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca, vai ter a moeda. Irmão, se fosse eu estou falando aqui de coração, se fosse eu ia falar assim: não, senhor, fala sério, como é que a gente vai pagar o tributo? Aí Jesus, então, você vai lá, lança um anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca, vai ter a moeda lá e você paga o tributo. Eu falei: não, senhor, o senhor está muito comediante hoje, fala sério, como é que a gente vai pagar esse tributo? Pedro acreditou. Jesus falou: lança o anzol, abre a boca do peixe, a moeda vai estar lá. E Pedro acreditou e foi lá e lançou. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sei, isso aqui é loucura, mas eu sei que o Senhor é soberano, porque Ele rege o universo. Pedro lançou o anzol e ele trouxe o peixe que tinha uma moeda na boca. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Você lança o anzol, mas Ele está regendo o universo para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Você lança o anzol, Ele traz o recurso certo. Você lança o anzol, Ele traz o fornecedor certo. Você lança o anzol, Ele traz o cliente certo. Jesus nesse momento, Ele está regendo as coisas para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Ele é soberano. Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Está aqui no último verso. Jesus falou assim: olha, Pedro, quando você pegar a moeda na boca desse peixe, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa moeda e vai pagar o teu tributo e o meu. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim: você vai lá e vai pagar o nosso tributo? Também não, Ele não falou isso. Ele falou assim: você vai pagar o meu tributo e depois o teu. O que é que Jesus disse? Você vai pagar o tributo de quem primeiro? O meu, Pedro, para depois pagar o seu. Pega aí a tradução da sua Bíblia. Em qualquer tradução, você pode pegar aí. Primeiro ele está dizendo para Pedro pagar o tributo dele, de Jesus, para depois pagar o tributo de Pedro. Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Você se tornar um dizimista fiel. Nessa hora nunca tem um glória. Não, tá nítido. Jesus falou assim, ó, porque a moeda era uma moeda de 4 dracmas, era uma moeda só que valia 4 dracmas, e o tributo era 2 dracmas. Então Jesus poderia ter dito: vai lá, já que é um dinheiro só, paga o teu. Não, é uma moeda só, mas você vai dizer lá pro cara: primeiro paga aí o de Jesus. Pagou, agora paga o meu. Porque, irmão, por que ser dizimista fiel, se tornar um dizimista fiel, é um remédio para ansiedade? Porque você pega o seu salário, você não sabe se vai dar para pagar tudo. Aí você paga a prestação das suas 3 casas, você paga a prestação dos 3 carros, você paga a escola dos filhos, você paga o plano de saúde da família toda. Ah, irmão, eu falei que você tem 3 casas, 3 carros. Não, agora já passou, tem que receber na hora, irmão. Aí quando chega no final você fala: sobrou, então agora eu pago o de Jesus. Não, é por isso que você está vivendo debaixo de preocupação e ansiedade. Você pega o teu salário, não sabe se vai dar para pagar tudo, mas você fala assim: primeiro eu vou pagar o que é dele, porque se eu pagar o que é dele, ele é poderoso para trazer um peixe com uma moeda na boca para pagar o que é meu. Pedro vai lá e paga o meu tributo e o seu. Olha aqui para mim. Aconteceu com Jesus, irmão, o que não acontece com a gente. Aconteceu com Jesus aqui o que não acontece com ninguém aqui não, irmão. Chegou uma conta, um boleto para Jesus pagar, e ele não tinha dinheiro para pagar o boleto que chegou. Acontece com você, irmão? Duvido que acontece com você, irmão. Irmão, isso aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré. Chegou uma conta, um boleto para ele pagar, e ele não tinha dinheiro para pagar o boleto que chegou, irmão. Jesus vai ter que realizar um milagre para pagar um boleto que chegou e ele não tinha dinheiro. Isso acontece com você? Isso aí é peculiar? Sim ou não? Você toda hora está falando: Jesus, realiza um milagre? Sim ou não? Irmão, a minha conta é da Claro. Minha conta aqui é da Claro. Se eu ficar 5 dias sem pagar essa conta, chega a ligação de tudo que é lugar do universo. Você não sabe o que é isso, você não deixa atrasar. Você fica... Irmão, aí, não sei se você sabe, quando chega uma ligação dessa, aqui em cima aparece um pop-upzinho.
Aí você clica ali, quer dizer, são 3 pontinhos. Aí você clica, abre um pop-upzinho, aí ali tá assim, bloquear esse número. Você bloqueia esse número, ele nunca mais te liga. Não sabia não? Mas não adianta, é igual a legião, você bloqueia um, entra outro. Entendeu? Não tem como expulsar. É legião, vai, entendeu? Aí eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. Aí eu fui atendi, falei, alô. Aí a menina falou, é o senhor Elvis? Eu falei, é ele. Ela falou, senhor Elvis, eu identifiquei aqui que o senhor não pagou a sua conta. Então, para evitar que o seu nome seja negativado, qual é a data que o senhor pode pagar? Eu falei, senhora, deixa eu te falar uma coisa. Meu nome está escrito no livro da vida, você pode ficar em paz. Ela falou, não, senhor, é que assim, a sua internet vai ficar lenta. Eu falei, senhora, deixa eu falar uma coisa. Mateus capítulo 17, a partir do verso 24, chegou uma conta para Jesus pagar, ele não teve dinheiro para pagar essa conta. Você acredita? Sabe quem é Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? Minha filha, se isso aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer comigo? Quando eu tiver dinheiro eu pago, não me liga mais. Desliguei na cara dela. Irmão, chega uma conta para você pagar de R$1.000, você não tem dinheiro, você quase infarta. Chega o boleto do teu apartamento, a prestação do teu carro, R$1.200, você quase morre. Você fala, Jesus, eu não tenho dinheiro, Senhor, eu vou morrer, Senhor, Senhor me ajuda, vai dar busca e apreensão, Senhor. O Senhor está dizendo, essa conta chegou e você não tem dinheiro, não é porque Jesus te abandonou, não é o pulgão, devorador, cortador, piolho, marimbondo, não é nada disso. Essa conta chegou e você não tem dinheiro, Jesus permitiu essa conta chegar e você não tem dinheiro. Para quê? Para treinar a tua ansiedade. Se R$1.000 tira a tua paz, como que ele vai te levar para 2.000? Se R$1.000 tira a tua paz, como que ele vai te levar para 5.000? Ele está dizendo, essa falta não foi um abandono de Deus, essa falta é ele te treinando para te levar para um outro nível. Alguém pode adorar Jesus por essa palavra? Abra tua boca, rasga o teu coração e adora o nome de Jesus. Deixa ele treinar você para te levar para o outro nível. Deixa Jesus te levar para o outro nível. Oh meu Deus! Olha aqui para mim. Imagina, Pedro não tem dinheiro para pagar o tributo. Aí Jesus falou assim, Pedro, vai lá pescar. Aí Pedro vai lá, pesca. Agora ele tem a moeda. Pedro está feliz da vida. Aí ele vai lá, paga, não tem mais. Calma aí, Pedro não tinha. Jesus realizou um milagre, agora ele tem. Ele foi lá, pagou, não tem mais. Isso acontece com você? Você passa o mês todo. Aí quando chega no 5º dia outro você recebe. Aí quando chega no 6º dia outro você não tem mais. Pedro está assim, Senhor, eu não tinha, o Senhor realizou um milagre, eu estou impactado. Só que eu percebi que eu paguei ali, agora não tem mais não. Como é que vai ser agora? Jesus está dizendo, o mesmo Jesus que proveu hoje, Pedro, vai prover amanhã. O mesmo Jesus que proveu o mês passado, vai prover esse mês. O mesmo Jesus que cuidou da tua família no auge da pandemia, que cuidou da tua empresa, que cuidou das tuas finanças no auge da pandemia, vai cuidar esse ano também. Olha, eu já vou encerrar. Aqui tem 4 personagens. Jesus, Pedro, o cara que cobrou o tributo e o cara que perdeu a moeda. Eu não acredito que Jesus fez uma moeda aparecer na boca do peixe. Sabe por que não? Porque sempre, desde que dinheiro é dinheiro, sempre teve uma autoridade para confeccionar dinheiro. Então Jesus não podia fazer uma moeda aparecer na boca do peixe, porque ele estaria mexendo na economia, e isso é pecado, é crime. Eu creio que um pescador perdeu uma moeda de 4 dracmas, o peixe fisgou a moeda. Elvis, então aonde está o milagre? O milagre está em alguém perder a moeda, o peixe fisgar a moeda, e esse peixe que tem a moeda na boca fisgar o anzol de Pedro. Como que um peixe no meio de um mar que não tinha poluição, que tem a moeda na boca, ainda vai ser guloso a ponto de fisgar o anzol de Pedro com a moeda na boca? Para mim aí está o milagre. Então eu não creio que Jesus fez uma moeda aparecer na boca de um peixe. Eu creio que alguém perdeu a moeda, e a perda desse cara fez Jesus pagar o tributo. Então olha só, por que é que você tem que dar graça em tudo? Lembra que eu disse da caixa? E o que eu pedi para guardar aqui? O escândalo. Pedro vai pescar para evitar um escândalo. O cara perdeu a moeda. Esse cara que perdeu a moeda, você acha que ele não reclamou? Você acha que ele não murmurou? O cara perdeu 4 dias de trabalho braçal. Esse cara com certeza murmurou e reclamou. Por que ele reclamou? Porque não era meu sogro. Se fosse meu sogro, eu ia falar, Deus sabe de tudo, alguém que precisa mais do que eu vai achar essa moeda. Agora, esse cara que perdeu a moeda, ele reclamou, com certeza. Mas mal sabia ele que a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo.
Então eu descobri que até nas nossas perdas tem propósito. Essa sociedade não deu certo porque Jesus evitou um escândalo lá na frente. Esse namoro não virou casamento porque Jesus preferiu permitir você perder agora do que evitar um divórcio lá na frente. Jesus está dizendo para alguém: descansa o teu coração acerca das suas perdas, porque até nas suas perdas tem propósito. É por isso que você tem que agradecer. Se não entendeu, dê graça. Porque o seu Jesus está lá no teu amanhã, evitando escândalo. Jesus está lá no teu amanhã, impedindo as suas frustrações. Jesus está lá no teu futuro, abrindo portas e caminhos que você nem faz ideia. Fique de pé aí em nome de Jesus. Coloque a mão aí no seu coração. No final do ministério de Pedro, no finalzinho do ministério de Pedro, ele disse assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que Pedro está dizendo para a igreja? Se Jesus curou a minha ansiedade, que era um cara extremamente ansioso, ele vai curar a ansiedade de vocês também. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade vem de ânsia. Eu não sei se alguém já te chamou um dia para ir numa churrascaria e você estava enjoado, enjoada. Podem te convidar para ir na melhor churrascaria de Goiânia. Você não vai, porque você está enjoado. Você está enjoado. Ansiedade é viver uma vida enjoada. Você quer orar, mas você não tem ânimo para orar. Você quer acreditar, quer investir, quer buscar, quer se levantar, quer fazer, quer viver o extraordinário. Mas essa ânsia não permite. Essa preocupação, esse enjoo, essa ânsia não permite. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que essa ânsia vai cair por terra. Essa ansiedade vai deixar a tua alma, porque essa palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela toca aonde a psicologia muitas vezes não pode tocar. Ela toca onde a psiquiatria não consegue tocar. Ela toca onde a terapia muitas vezes não consegue tocar. Essa palavra hoje está tocando na divisão da tua alma e do teu espírito. Eu profetizo essa ansiedade caindo por terra agora. Essa depressão deixando a tua alma. Essa angústia, esse medo, essa preocupação, ela cai por terra agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Esse bolo na tua garganta está caindo por terra agora. Eu profetizo cura para a tua alma. Eu profetizo cura para as tuas emoções. Ei, você vai sair daqui livre, livre, livre para tocar os seus projetos, livre para viver o extraordinário. Ei, ansiedade, eu te dou uma ordem: caia por terra agora, caia por terra agora. Deixa a filha de Deus, deixa o filho de Deus agora. Eu creio, Jesus pode curar a ansiedade. Eu creio, Ele é poderoso para jogar a preocupação por terra. Eu creio, Ele é poderoso para jogar essa depressão por terra. Eu creio, Ele é poderoso para jogar essa depressão, essa angústia, esse medo, essa rejeição por terra. Receba a tua cura agora, agora. Seja livre para viver o extraordinário. Essa preocupação deixa a tua casa. Os teus filhos não serão gerados debaixo de um ambiente de preocupação, de um ambiente de medo. Em nome de Jesus, os teus filhos irão deixar a tua casa emocionalmente sarados, porque Ele te cura hoje. Ele cura você hoje. Ele libera a tua vida para viver o extraordinário hoje. Alguém pode receber essa palavra? Alguém pode adorar Jesus por essa palavra? Então levante a sua mão, abre a tua boca, rasga o teu coração e adore o nome de Jesus. Só quem entendeu a palavra, aplauda bem forte, vai. Não, para a glória de Deus. Aleluias. Muito obrigado, querido pastor Elvis Breves. Até breves. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pastores, por favor, rapidamente, aqui na frente, tragam as bandejas da Santa Ceia. Quem está feliz nessa manhã, diga bem forte: glória a Deus. Pastor, não entendendo por que o Senhor pede para a gente dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Não faz sentido você vir na casa dele e não glorificar. Levanta sua mão por um minuto, vai. Alguém pode sentir a glória de Deus nesse lugar?
Alguém pode entregar a tua gratidão, o teu reconhecimento, a sua adoração. Vai, consagra agora o mês de dezembro, vai. Coloca agora diante do altar o teu coração. Você não está entendendo, Davi disse: um dia na tua casa vale mais do que 1000. O que Deus pode fazer nesses próximos 5 minutos é superior àquilo que você pode fazer em 31 dias de dezembro. Há uma presença sobre esse lugar, uma glória sobre este lugar. O Espírito da verdade está se movendo sobre esta casa. Deus não te trouxe aqui apenas para liberar uma palavra sobre você. Deus te trouxe aqui para te fortalecer de dentro para fora. Marca o teu coração para poder estabilizar as suas emoções. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos abençoar agora os cálices. Diego e Camila, nos ajude aqui. Fique aqui na frente. Pastor Elvis, você pode me ajudar também. Uma alegria ter vocês aqui hoje. Amém. É uma honra servir a noiva de Cristo. Abençoamos a ceia do Senhor, a maior celebração da história da igreja. Não é um ato religioso, é a maior celebração, a maior festa da história da igreja. Nós sabemos que o noivo não está aqui. Vou construir uma morada, mas nós sabemos que o amigo do noivo está neste lugar. E agora, nesse momento, nós queremos apresentar para o amigo do noivo um banquete, uma mesa. Amigo do noivo, Espírito Santo, observe os nossos dotes culinários. Perceba que nós fizemos tudo com excelência para poder declarar aos 4 cantos da terra que a nossa aliança está de pé até que o Senhor volte. Por isso, nesse momento, que cada um, quando comer esse pedaço de pão, tomar o cálice, que o sobrenatural aconteça e que o Senhor manifeste poder e graça. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sirvamos agora o cálice, a ceia do Cordeiro. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, o amor do Pai. Você que já recebeu, adore ao Senhor. Vai, adore. Você que já pegou o cálice, adore. Sim, pelo sangue, vai, declare. Sim, vai, declare. Que não recebeu o cálice, levante a sua mão.
Lado esquerdo, alguém? Aqui do lado de cá, por favor, me ajude aqui, pastora Lorena. Ali atrás também, por favor. Pastor Alan, atrás de você aí. Não? Ninguém? Todos receberam? A pastora Jordana vai estar apresentando agora o cálice que representa o sangue do Cordeiro e também o pão. Amém? Você pode levantar o teu cálice, você pode levantar o pão nesse momento tão especial. Ei, deixa eu fazer um pedido para você. Não banalize a maior celebração da história da igreja. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por ter vindo, Senhor, ter morrido por mim, pelos meus pecados, ter morrido pelo pecado dos meus irmãos, Deus, e ao terceiro dia ter ressuscitado por nós, Pai. Muito obrigado por esse amor incondicional, Deus, que mesmo depois de tanto sofrimento, Senhor, o Senhor cumpriu o teu propósito, Pai. Muito obrigado. Abençoamos, Deus, esse vinho, esse pão, Senhor, que nós vamos comer e beber, Senhor, que venha trazer vida, a vida do Senhor sobre nós, que venha realmente nos limpar de todo pecado, de toda impureza, Senhor Jesus. Abençoamos, Senhor, a vida de cada um aqui hoje que vai ceiar, nessa comunhão dos santos, daqueles que querem estar contigo, Senhor. Que venham gerar vida dentro deles, que venham ser curados, transformados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, amém. Amém. Glória a Deus. Coloca o texto bíblico aqui. Preste atenção. Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades. Os soldados estavam olhando para ele no madeiro e o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das minhas e das suas transgressões, esmagado por causa das minhas e das suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quantos recebem essa palavra? Escute isso. Se não fosse o madeiro, o inferno seria imbatidos. Se não fosse o madeiro, nós já seríamos sido peneirados. Se não fosse o madeiro, você e eu não estaríamos aqui. A cruz é o lugar aonde Jesus, a videira verdadeira de João capítulo 15, se fez raiz de terra seca. A cruz é o lugar aonde o leão se fez cordeiro. A cruz é o lugar aonde o advogado se fez réu. A cruz é o lugar aonde eu e você obtemos a nossa redenção. Nós não podemos banalizar o sacrifício de Jesus. O que nos mantém vinculados à igreja do Senhor é a mesa. Quando comemos o pão, quando bebemos o cálice, precisamos ter revelação do que estamos fazendo, o discernimento de espírito que precisamos carregar. É que nós não estamos comendo um pão físico, mas nós estamos comendo um pedaço do corpo dele que foi esmagado no meu lugar e no teu lugar. Nós não estamos bebendo um pouquinho de suco de uva representando o sangue de Jesus. Nós estamos bebendo do sangue que foi derramado. Eu e você já fomos curados, eu e você já fomos sarados, eu e você já fomos libertos, eu e você já fomos salvos, eu e você já prosperamos por causa da morte de cruz. A Bíblia nos promete dizendo que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e nós precisamos comunicar ao amigo do noivo que a nossa aliança está de pé até que ele volte. Quantos estão carregados dessa convicção? Bem forte, diga glória a Deus. João capítulo 6, versículo 48 diz assim: eu sou
o pão da vida. João capítulo 6, versículo 51, está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você agora não vai comer um pedaço de pão, você vai comer o pão que vai dar vida àqueles que estão apenas existindo. João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Comamos agora o pão. Obrigado, Espírito Santo. Pastor, eu não posso ceiar, porque eu sou um pecador. Hoje mesmo eu já cometi um pecado. Quando eu olho para a minha fragilidade, eu percebo que eu jamais poderei sentar nessa mesa. Paulo disse: examine, pois, o homem a si mesmo. Paulo não diz que os sacerdotes devem examinar o seu rebanho, mas Paulo faz questão de dizer: cada um carregue discernimento pleno, ao ponto de se examinar de dentro para fora. Quando ele fala sobre isso, ele não está falando que não somos dignos. Ele está falando que para que eu possa me assentar na mesa, eu preciso carregar o discernimento pleno do valor e do propósito espiritual da ceia do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é entregar os nossos corações no altar, dizendo: nós valorizamos a sua morte, porque acreditamos que por meio dela hoje carregamos uma vida poderosa para a glória de Deus. Nós valorizamos o teu sacrifício. Nós sabemos que aquela cruz tinha as nossas medidas, mas o Senhor se colocou em meu lugar. É por isso que nós acreditamos na plenitude que foi liberada por Ele através do poder do teu sangue. Quantos acreditam no poder do sangue de Jesus? Há poder no sangue de Jesus. Você pode repetir isso? Há poder no sangue de Jesus. Alguém pode declarar mais forte: há poder no sangue de Jesus. Você acredita que o teu dezembro vai ser extraordinário? Quantos acreditam? Vai, levanta a tua mão. Sabe, nós temos uma crença nessa casa. Estamos construindo uma cultura nesse lugar. Eu acredito no poder da cultura de um ambiente profético. Eu acredito que quando nós estamos ceando, nós estamos estabelecendo mais um compromisso com Ele. E nós acreditamos que dezembro não vai ser poderoso porque nós fizemos tudo certo. Nós não acreditamos que dezembro vai ser um mês extraordinário porque nós plantamos e colocamos a quantidade de semente na terra que deveríamos colocar. Nós acreditamos que por causa do sangue do Cordeiro, nós vamos entrar em lugares que jamais alguém entrou antes de nós, da nossa geração. Nós vamos colher aonde não plantamos. Nós acreditamos que empresas que estão sofrendo de hemorragia financeira vão ser visitadas pelo poder de Deus. Nós acreditamos que o caos não vai alcançar a nossa casa. Nós acreditamos que a bondade e a misericórdia do Eterno vai nos cercar. Nós acreditamos que teremos saúde emocional. Nós acreditamos que toda enfermidade não pode nos tocar pelo poder do sangue do Cordeiro. Quantos acreditam nesta promessa? Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Nós acreditamos no poder do teu sangue. Nós acreditamos que o Senhor não vai fazer. A diferença entre o Senhor e eu é que quando eu vou receber um pastor aqui na nossa comunidade, como o pastor Elvis, eu organizo as coisas. Eu vou lá e preparo a passagem, o hotel, o café, faço tudo antes. Mas quando se trata do Eterno, quando o Senhor decide fazer algo, já está consumado, já está pronto.
O Senhor não é como eu que chama alguém para almoçar na minha casa e de repente eu começo a organizar todos os cômodos da casa para gerar uma boa impressão. Eu vou lá no supermercado e compro algumas comidas diferentes, preparo a minha melhor mesa, a minha melhor comida. Não. Quando o Senhor promete algo, quando o Senhor chama alguém para almoçar contigo, já está consumado, já está pronto. Por isso que a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou, Ele não vai levar, Ele já levou as suas dores, a sua enfermidade. O castigo não trará a paz, Ele já gerou a paz. Entregamos agora cada coração diante do Senhor. E ao tomarmos agora esse cálice que representa o teu sangue, nós estamos renovando a nossa aliança contigo e declarando para que todos à nossa volta possam ouvir e ver que a nossa aliança contigo ainda está de pé, que nós estamos em plena expectativa para que o Senhor volte. Estamos aqui, Espírito Santo, crendo na tua palavra, como igreja do Senhor. Tomemos agora o cálice que representa o sangue do Cordeiro. Por apenas um minuto, ore ao Senhor. Os que querem adorar, adorem. Mas faça alguma coisa para que Ele saiba que você se sente um privilegiado por se assentar na mesa com Ele. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Deus está batendo na porta dos corações aqui presentes. A ceia não acontece do lado de fora, a ceia acontece do lado de dentro de cada um de nós. Se